Grandíssimo Padre Rogério Feijoli, reverendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, prezados congregados marianos. Hoje a liturgia desse primeiro domingo do tempo do Advento e começa assim a nossa preparação para a festa do Santo Natal. Nós sempre lembramos nesse início do Advento que a nossa preparação, que a festa do Natal é uma recordação da história, do fato do nascimento de nosso Senhor. É uma preparação também para a vinda última do Senhor no final dos tempos. E uma preparação imediata para o Natal que nós vamos celebrar, para acolhermos o Senhor em nossos corações, em nossas vidas. E a igreja tem essa missão de dispor, de preparar o nosso coração, nos mostrar as virtudes que nós precisamos buscar, pedir, suplicar a Deus para bem acolhermos a Jesus em nossos corações. Como nós mencionamos inicialmente, a liturgia hoje é carregada de muita confiança, de muita esperança, e começa já no introito da Santa Missa: a vós elevo a minha alma, ó meu Deus, em vós confio, não serei envergonhado. Não se riem de mim os meus inimigos, porque todos os que em vós esperam não serão confundidos. Abrimos o nosso coração com a igreja e manifestamos a nosso Senhor o quanto nele nós confiamos. A certeza que nós temos do seu auxílio, da sua graça, do seu amparo, mesmo no meio das maiores tribulações que Deus possa permitir em nossas vidas. E a igreja hoje nos ensina, nós pedimos a nosso Senhor que Ele mesmo é o caminho. Então que Ele nos mostre o caminho que nós precisamos trilhar, as virtudes que precisamos praticar para nós bem celebrarmos o Natal. E o Salmo que assim nos convida: mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos e ensinai-me as vossas veredas. Nós fazemos dessa nossa oração: Senhor, mostra-me o caminho. Mostra-me o bem que eu preciso fazer, as virtudes que eu preciso praticar. Mostra-me com clareza também aquilo que eu preciso evitar. Mostra-me com clareza os defeitos que eu preciso corrigir. Abrimos o nosso coração com muita confiança diante de nosso Senhor. E no silêncio da nossa oração, do nosso coração, nós ouvirmos e recebermos a resposta de nosso Senhor e colocarmos isso em ação. O apóstolo São Paulo diz que é hora de nós despertarmos do sono. Então precisamos estar atentos para ouvir o Senhor. Aquele que dorme não pode ouvir, não pode falar. É hora de nós despertarmos do sono. Então estarmos atentos, vigilantes, acordados, falamos ao Senhor, atentos, ouvimos a resposta do Senhor, abrimos o nosso coração para nós acolhermos a sua resposta e colocarmos em ação. Ele enumera alguns pontos já para nossa correção. É tempo da mortificação, nada de excesso de comida, de bebida, de impureza, longe, nem se nomeia entre nós. Vamos celebrar o nascimento de nosso Senhor em nossos corações. A igreja traz de modo muito forte nesse tempo do Advento a presença da Virgem Maria na festa da Imaculada, que vamos celebrar no próximo domingo, dia 8. E Nossa Senhora Imaculada se reveste de muita pureza, de muita santidade, a Imaculada Conceição. E bem apropriado dentro desse tempo do Advento, para nós assim também purificarmos, sermos tocados por essa pureza de Nossa Senhora,
e prepararmos o melhor que nós pudermos o nosso coração para o Santo Natal. A igreja nos apresenta a figura do profeta Isaías para fazer crescer no nosso coração a esperança, a expectativa, esperarmos de fato o Messias em nossas vidas. Assim como os profetas foram preparando o povo de Deus para que, quando vier o Messias, anunciando todas as transformações, os benefícios que aconteceriam. E a igreja vai revivendo isso nessas 4 semanas do Advento, para também nos fazer pensar, examinar, interrogarmos a nossa consciência. O que eu espero do Senhor na minha vida para esse Natal? Qual é a graça especial que eu preciso receber de nosso Senhor nesse Natal? E não é só lembrar dessa expectativa, dessa espera do povo, mas viver isso na nossa vida. Nos envolvermos na liturgia da igreja. Tempos de nós fazermos alguma leitura espiritual, sermos mais dedicados a isso, ou olharmos a vida dos santos, ou leituras e meditações relacionadas ao tempo do Advento, aproveitarmos o tempo, aproveitarmos esse momento da graça de Deus, que não seja uma reflexão vazia, que a celebração do Advento não seja apenas algo celebrado na liturgia, com os paramentos roxos, o altar sem as flores, os cantos, mas que isso seja vivido em cada um de nós. De alguma maneira isso encontre um eco, se transforme em ação em nossas vidas. E a igreja vai nos indicar, vai nos mostrar, vai traçar para nós o local onde nós devemos colocar os nossos pés. Mas a resposta vem do Senhor, diante daquele coração que abre-se à voz de Deus. Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos, ensinai-me as vossas veredas. O grande exemplo que nós temos desse tempo é a presença de Nossa Senhora. A bendita entre todas as mulheres da terra, e aquela que de modo mais perfeito preparou-se para a vinda de Jesus. No silêncio, no escondimento, mas sobretudo, um coração disposto a servir. É bastante interessante nós olharmos os exemplos de Nossa Senhora, não só contemplarmos as suas virtudes, os seus dons, mas aprendermos a imitar as suas ações, as suas virtudes. Nossa Senhora estava em oração quando recebe a visita do anjo, quando recebeu a visita do anjo. E entrou nessa conversa, nesse diálogo. O anjo veio dizer que ela foi a escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Nossa Senhora está atenta, pergunta, interroga. Não tinha a resposta naquele momento. O seu desejo, por uma razão maior, não era ser mãe, mas manifestava-se a ela naquele momento que era o plano de Deus. E se é uma alma que confia plenamente no Senhor, eu traço um plano, Deus tem um outro plano. E abro o coração com confiança diante de Deus. Mesmo sem ter nesse momento todo o entendimento dos acontecimentos. E a nossa vida de fé é assim. E o anjo diz a Nossa Senhora: não temas, pois o que vai acontecer em ti é obra do Espírito Santo, e sem mais explicações. E um coração confiante em Deus
responde como a Virgem Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Essa entrega à vontade de Deus, essa confiança no Senhor, que é essa mensagem tão forte nesse primeiro domingo do Advento. Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos. E ao pedir ao Senhor que nos mostre os caminhos, é porque nós desejamos trilhar esse caminho do Senhor. E a igreja nos convida também nesse tempo do Advento, que é a preparação para essa grande festa da doação do próprio Cristo pela nossa salvação, assumindo a condição frágil da nossa natureza humana. A igreja nos convida também a servir, nos convida à prática da caridade. Um coração que ama a Deus se dispõe naturalmente a servir. Um coração que ama a Deus está pronto a fazer o bem ao próximo. Nossa Senhora, do alto da sua dignidade, a bendita entre todas as mulheres da terra, tão logo recebe a notícia de que a sua prima Isabel, já numa idade avançada, está já no 6º mês de gravidez, ela se coloca a caminho. O Senhor mostrou o caminho e ela se dispõe e se coloca nesse caminho. Porque muitas vezes nós perguntamos ao Senhor: Senhor, mostra-me o caminho. Aparece diante de nós com clareza e nós muitas vezes recuamos, medimos, começamos a colocar outras interrogações, outros obstáculos. E o anjo, em nome de Deus, veio dizer a Nossa Senhora, a sua prima Isabel, em outras palavras, vai precisar de ajuda. E Nossa Senhora se dispõe, porque o caminho se mostra diante dela. E ela vai servir. Muito mais digna que Santa Isabel, mesmo Santa Isabel sendo a mãe do grande João Batista, que é um grande personagem desse tempo do Advento. Mas Nossa Senhora era a mãe do Messias, do Salvador. E não ficava, eu diria, como que querendo utilizar esse título, essa honra, a sua dignidade para, de certa maneira, levar vantagem diante dos outros. Não. O que importava para ela era servir a Deus. Aquilo que ela disse diante do anjo era muito verdadeiro: eis aqui a serva do Senhor. Entrega a vontade, a liberdade, entrega tudo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E estava disposta a viver, a trilhar esse caminho. Olhemos, prezados irmãos e irmãs, o exemplo da Virgem Maria. E preparemos também com muita verdade, com muita sinceridade no coração. E é assim que nós devemos nos apresentar diante de Deus. Diante desse Deus que conhece o segredo dos nossos corações. O Salmo 127 faz referência a isso. Feliz aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Aquele que caminha sempre ciente da presença de Deus, desse Deus que conhece o segredo dos corações. E aquele que anda em seus caminhos, caminhando no temor de Deus. Olhemos o exemplo da Virgem Maria para nós bem vivermos esse tempo do Advento. Já irmos preparando também para fazermos uma boa confissão para a nossa festa do Natal. Para ao recordarmos o nascimento do Senhor, acolhermos Jesus em nossas vidas, em nossos corações. E nos preparando para a vinda última do Senhor, quando o Senhor vier nos chamar. Aproveitemos o tempo, algo que todos nós, sem nenhuma exceção,
Todos nós precisamos ser muito alertados nos tempos modernos. Aproveitarmos o tempo. Aproveitarmos o tempo, sobretudo, para as coisas de Deus. Com muita facilidade, todos nós podemos perder tempo. E o tempo precioso para a nossa salvação. Precioso para nós podermos conhecer mais a Deus, buscarmos mais a Deus. E muitas vezes o tempo perdido, a ociosidade, o tempo perdido, torna-se para nós ocasião de faltas, muitas vezes mais graves, e que além do tempo perdido nos coloca no caminho de perdição, de condenação. Portanto, despertos, acordados, atentos, despertarmos o sono, com boa disposição, de bom coração e com muita confiança no Senhor. Mostra-me, Senhor, os vossos caminhos, que eu estou disposto a trilhar esse caminho, né, para acolhê-lo em meu coração nesse Natal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé, juntos cantemos a nossa profissão de fé.